Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula de número 15, né? Hoje nós vamos aprender uma técnica de produção de texto, tá? Então, eu vou abrir o slide aqui para vocês darem uma olhada. Vocês utilizam alguma técnica para produzir texto? Então, essa é uma técnica muito eficiente, eu aprendi num curso do Renato Alves, né? No curso, ele não deu esse nome para a técnica, eu que criei esse nome, mas eu chamei de técnica do iceberg para produção de texto, tá? Então, vamos entender primeiro o que é o iceberg, né? O que é um iceberg e qual que é a relação dele com a produção de texto. Olha só, gente, o iceberg é um bloco gigante de gelo, né? Um bloco enorme de gelo, e ele tem uma característica muito importante. O iceberg, parte dele, uma pequena parte do iceberg está acima do nível da água. Então, você tem lá uma pequena parte dele acima do nível da água e a maior parte do iceberg fica abaixo do nível da água. Então, a maior parte do iceberg, ou aproximadamente 90% do iceberg, fica debaixo da água, fica submerso. Tá? Então, olha só, você tem aí aproximadamente 10%, né, acima do nível da água e 90% abaixo do nível da água. Então, e o que o iceberg tem a ver com a nossa técnica de produção de texto? Gente, o nosso cérebro, ele se comporta como um iceberg. Tá? Então, quando eu preciso de buscar uma informação, uma determinada informação no meu cérebro, na minha mente, né, é como se eu tivesse um iceberg. Então, parte dessas informações, elas estão acessíveis, né? São parte dessas informações, eu consigo acessá-las facilmente, e uma grande parte, então uma pequena parte eu consigo acessar, e uma grande parte, esses 90%, então essa relação com o iceberg, né? 10% eu acesso facilmente, e os outros 90%, gente, elas ficam, não que elas ficam inacessíveis, mas eu tenho uma certa dificuldade de acessar essas informações. Então eu vou fazer uma prova. Eu sento para fazer uma redação, por exemplo. Então, aproximadamente, eu vou falar, por exemplo, sobre trânsito. A minha redação é sobre trânsito. Então, aproximadamente 10% da informação que eu tenho sobre trânsito na minha cabeça, ela está facilmente acessível. E os outros 90%, elas, eu tenho uma certa dificuldade de acessar. Então, o que nós vamos aprender aqui, gente, é a buscar essa informação com facilidade, a recuperar essa informação que está na nossa cabeça. Tá? Então, eu vou mostrar uma técnica muito simples. Tá? Nós vamos trabalhar, inclusive, uma técnica que eu mostrei lá atrás, que, na verdade, é uma característica do nosso cérebro, que é a categorização de informação. Então, nós vamos usar essa categorização para poder entender essa técnica aqui. Então, eu vou sair aqui do slide, eu vou mostrar só o slide, e vocês vão entender como que funciona essa técnica. Olha só, eu vou fazer uma redação, por exemplo, que fala sobre trânsito. Então eu chego, sento para fazer uma redação, estou lá na prova de redação, e eu vou falar sobre trânsito. Tá? Então, muita gente senta para fazer a prova e trava, ela não sai nada, né? A pessoa fica, não, o que eu vou escrever sobre trânsito? E, gente, no nosso dia a dia, né, ao longo da nossa vida, a gente vivencia trânsito, a gente lê sobre trânsito, a gente vê notícias no jornal, na televisão, o tempo inteiro a gente ouve, fala, assiste coisas relacionadas a trânsito. Então a gente tem muita informação na nossa cabeça. O problema é que na hora que a gente vai fazer a redação, a gente trava. A gente não consegue acessar aquela informação. Então nós vamos aprender uma técnica aqui para poder buscar essa informação. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou falar sobre um determinado assunto, né, no caso que o nosso é o trânsito, eu tenho que perguntar. Quando eu penso em trânsito, eu penso em... Então, na hora que eu faço essa pergunta para a palavra, né, eu começo a buscar algumas informações. Então, nós vamos trabalhar aqui basicamente com palavra-chave, tá, gente? Porque uma palavra, ela resume uma grande quantidade de informações. Eu, a partir de uma única palavra, eu consigo criar um texto sobre uma única palavra. Tá? Então, nós vamos... Ao redor de uma informação, eu tenho centenas de outras informações. Então, quando eu penso em trânsito, eu penso em... Aí, o que vem à minha cabeça? Vem as palavras guarda, briga, acidente, motoboy, congestionamento, imprudência, semáforo. Tá? Então, digamos que você
sentou para fazer a prova e você começou a buscar informações sobre o trânsito. Só que vai chegar numa determinada hora, você vai travar. Então, é o que aconteceu aqui com essa pessoa. Ela sentou para fazer uma redação e começou a pensar em palavras que ela poderia colocar na redação dela, né? Coisas que ela poderia falar relacionadas a trânsito, só que ela trava, vai chegar num ponto em que ela vai travar. Algumas pessoas travam antes, né? Eu acho que é muito difícil, normalmente, né? Você tem algumas informações sobre trânsito. Algumas pessoas travam antes, com até menos palavras do que essa, e outras pessoas travam depois. Elas conseguem buscar uma quantidade muito maior de palavras. Mas o fato é, vai chegar numa determinada hora que você vai travar, tá? Isso é normal. Por quê? Porque você está acessando aqui, nesse momento, apenas 10% da informação que realmente está lá dentro da sua cabeça. Tá? Todas as palavras, vocês vão perceber aqui que 90% das palavras que eu vou falar aqui, a grande maioria de vocês conhece. Então, eu vou citar aqui regiões, né, aqui em Belo Horizonte, talvez ninguém conheça, mas eu vou mostrar, né, determinadas regiões. Mas vocês vão perceber que a grande maioria das palavras aqui, elas estão na sua cabeça. O problema é que você, em determinado momento, você não consegue acessar essas palavras. Então, o que nós vamos fazer aqui é buscar essas informações. Então, olha só, eu perguntei para a palavra trânsito. Quando eu penso em trânsito, eu penso em e obtive essas informações, beleza? Aí, num determinado momento, eu travei. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou criar categorias relacionadas à palavra trânsito. Lembra lá atrás da categoria, que nós fizemos até um teste de categoria? Então, o teste de categorização, né? Eu provei que o cérebro pensa por categoria. Então, eu tenho lá a categoria frutas, eu tenho a categoria cores. Então, a tendência é a tendência de que nós pensemos por categoria. Nós sempre vamos pensar, né, por categoria. É muito mais simples eu imaginar uma categoria do que eu imaginar uma palavra, uma informação isolada. Tá? Então, olha só. Categorias. Categorias relacionadas a trânsito. Eu tenho pessoas relacionadas ao trânsito. Eu tenho veículos relacionados a trânsito. Eu tenho sinalização de trânsito. Eu tenho lugares relacionados ao trânsito. Eu tenho períodos relacionados ao trânsito e eu tenho outros, né? Outros aqui no caso é tudo que não está relacionado a nenhuma dessas categorias anteriores. Tudo bem? Então vamos lá. Aí eu vou perguntar, gente, quais são as pessoas relacionadas a trânsito? Então eu tenho guarda, pedestre, motoboy, taxista, motorista, né, um motorista de carro, eu tenho um motorista de ônibus, eu tenho um catador de papel, eu tenho caminhoneiro, beleza? Então são as pessoas relacionadas a trânsito. Então percebam, gente, que na hora que eu categorizei, eu criei essas categorias, ficou mais fácil de eu buscar informação. Olha, eu estou acessando lá os 90% da informação que eu tenho, né? E se eu fosse continuar aqui, eu conseguiria buscar até mais pessoas relacionadas a trânsito. Então, vocês vão perceber aí que, né, são palavras conhecidas de todos vocês, acredito que vocês conheçam todas essas palavras, elas estavam na sua cabeça, só que você estava com dificuldade de acessá-las. Então, é uma técnica para você acessar um maior número de informações. Então, vamos lá. Veículos relacionados a trânsito. Eu tenho carro, moto, táxi, ônibus, caminhão, metrô, BRT, carroça. Beleza? Sinalização. Sinalizações de trânsito. Eu tenho sinal ou semáforo, eu tenho pardal, eu tenho a fiscalização eletrônica, eu tenho parada obrigatória, eu tenho faixa de pedestre, dê a preferência, placas, quebra-mola. Então, eu tenho aqui uma infinidade de sinalizações, né? Eu coloquei algumas aqui. Lugares. Gente, lugares relacionados a trânsito. Eu posso pensar na cidade de São Paulo, por exemplo, se eu for fazer uma redação de trânsito, eu posso falar da cidade de São Paulo. Eu posso falar da cidade de Belo Horizonte, que é onde eu estou, né? Então, trânsito em Belo Horizonte. Eu posso falar de determinadas regiões. Então, aqui eu vou citar algumas avenidas, são as principais avenidas aqui em Belo Horizonte, que normalmente geram aqui um gargalo muito grande, principalmente no final da tarde, né? No final do expediente. Então, vamos lá. Avenida Amazonas, Avenida Cristiano Machado, Avenida Antônio Carlos, Nossa Senhora do Carmo, o Anel Rodoviário e o Complexo da Lagoinha. Então, se você não mora em Belo Horizonte ou não conhece nenhuma dessas avenidas ou desses lugares, você pode pensar nas regiões aí da sua cidade, tudo bem? Nas avenidas, nas principais avenidas da sua cidade, né? Onde, num determinado período do dia, gera aí um gargalo grande, beleza? Vamos lá. Períodos relacionados a trânsito. Eu tenho a hora do rush,
eu tenho a hora do almoço, o final do expediente, eu tenho Natal, eu tenho feriado, manhã, férias, tenho madrugada. Então, né, são períodos, né, horários ou períodos mesmo do ano, né, relacionados a trânsito. Então, se eu falo assim, no período de Natal, né, o trânsito fica, pelo menos aqui na minha cidade, fica um caos, né? Aqueles dias próximos ao Natal, né, o trânsito fica um caos. Você vai sair aqui para fazer uma compra, trava, tudo trava. Tá? Então eu tenho aí períodos relacionados a trânsito. E outros, né, tudo aquilo que não está relacionado a nenhuma dessas categorias. Então eu tenho aqui manifestações que acontecem, né, inclusive aconteceram há um tempo atrás aqui, manifestações que pararam o trânsito, né, ou que geraram um certo caos no trânsito. Né? Eu tenho acidentes, eu tenho a educação, né? Eu posso falar da educação no trânsito, né? Eu tenho conflitos no trânsito, né? O tempo inteiro eu tenho aí brigas no trânsito, eu tenho conflitos no trânsito. Controle, então o controle seria como controlar isso tudo, né? Como organizar, ordenar, quais as políticas públicas poderiam ser adotadas para melhorar o trânsito numa cidade ou o trânsito nas estradas, beleza? Eu tenho aí prevenção de acidentes, né? Eu tenho o João 23, que é um hospital que é referência aqui em Belo Horizonte, no caso de traumatismo, pessoas que sofrem acidentes de trânsito, normalmente elas são levadas para esse hospital, então é o Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, para quem conhece. E eu tenho aí, por exemplo, a palavra traumatismo, tá? Então tá aí, gente. De uma única palavra, trânsito, olha o tanto de informação que eu consegui buscar pelo simples fato de eu ter categorizado essa informação. Então, eu criei categorias relacionadas a trânsito, categoria pessoas, veículos, sinalização, lugares, períodos e outros. E o simples fato de eu ter criado essas categorias, eu consegui buscar um mundo de informações que estavam na minha cabeça, só que eu não conseguia acessar naquele determinado momento. Tá? Então, às vezes eu estou lá fazendo a redação, dá um branco, eu não consigo escrever nada. Então, se você criar categorias, facilita, né, a busca de informações. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma historinha rápida aqui, só para vocês entenderem como que é simples, né, a partir de uma única palavra eu criei esse mundo de palavras aí, como que é simples criar uma história, ou contar uma história, ou fazer um texto partindo dessa técnica. Então vamos lá, olha só, eu vou marcando as palavras, vocês vão visualizando e eu vou contar a historinha, tá? Então vamos lá, na manhã de hoje, né, aconteceu um acidente na Avenida Cristiano Machado, onde um motoboy furou um sinal vermelho, ou passou um sinal vermelho, foi atropelado por um ônibus, sofreu traumatismo craniano e foi levado ao Hospital João 23. O estado dele é grave. Então, gente, percebam que, né, baseado nessas informações, eu consegui criar uma história. Claro, se eu vou fazer uma redação, eu tenho que trabalhar toda a questão da coerência, da coesão. Aqui é só para mostrar para vocês como que é simples, né, a partir de categorizações, né, que eu criei categorias, como que é simples eu buscar uma informação, né, como que é simples eu criar um texto sobre determinada informação. Se eu estivesse falando, por exemplo, da Amazônia, então eu tenho que criar um texto sobre a Amazônia. Eu poderia fazer lá a categoria pessoas, né? Pessoas relacionadas à Amazônia. Eu tenho o índio, eu tenho o grileiro, eu tenho o garimpeiro, eu tenho Dorothy Stan, né, que morreu lá na Amazônia, eu tenho o Chico Mendes. Então eu posso criar histórias ou contar histórias sobre essas pessoas, né? Veículos, aqui no caso seria transportes relacionados à Amazônia. Então, é claro, aqui na Amazônia eu não teria sinalização, né? Então não faz sentido eu falar de sinalização na Amazônia. Mas eu teria lá transportes na Amazônia, eu tenho lá barco, cavalo, eu tenho avião, né? O avião de pequeno porte ele é muito utilizado no transporte, né? na Amazônia, né? Para você se deslocar, porque a Amazônia ele é muito grande. Então, tem aí veículos, né? Eu poderia falar de lugares na Amazônia, né? Determinadas regiões, né? Dos principais rios. Eu posso falar, eu posso criar várias categorias relacionadas à Amazônia, daí eu vou buscar informações e posso criar uma redação em cima dessas informações. Tá? Então, percebam que é simples, basta você criar as categorias, né, e buscar as informações. É muito simples, tá? É uma técnica muito eficiente. Então,
Eu vou abrir aqui a tela, está cheia. Gente, então é isso. Percebam que essa técnica, gente, o que eu fiz? Eu tinha lá, né, no meu cérebro, né, na minha mente, quando eu vou buscar informação, né, eu vou buscar determinada informação sobre qualquer assunto, vai chegar numa hora em que eu vou travar. Então, se eu crio categorias, eu facilito a busca dessa informação. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Obrigado.